completa o chamado de Mateus. Amém? E também o paralítico de Betesda. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E Jesus, passando adiante dali, viu um publicano de nome Levi, também chamado Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Deu-lhe então Levi um alto banquete em sua casa. Ora, estando Jesus à mesa em casa de Levi, estavam também ali reclinados com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, pois eram em grande número e o seguiam. Vendo os escribas dos fariseus que Jesus comia com os publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que é que ele come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E depois, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios. Pois eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos e estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhes: queres ficar são? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e, tomando seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado, pelo que disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara, por haver muita gente naquele lugar. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado? Não peques mais, para que te não suceda algo pior. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o curara. Por isso, os judeus o perseguiam, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Os judeus mais ainda procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, como também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Uma pausa para um comentário meu. Filho de gato, gato. Filho de cachorro, cachorro. Filho de Deus, Deus. Por isso que os homens se irritavam quando ele falava: Deus é o meu próprio pai. Ele se dizia o quê? Se Deus é o pai, ele é Deus. Aleluia. Continuando. Em verdade vos digo que o filho de si mesmo não nada pode fazer senão o que vir o pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama ao filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o filho dá vida a quem ele quer. Porque o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o julgamento, para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus,
e os que ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos admires disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é quem dá testemunho de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas o testemunho que eu tenho é maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço, dão testemunho de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E se elas que de mim testificam, julgais, mas não querem vir a mim para ter de vida. Eu não recebo glória da parte dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podereis crer, vós que recebeis glórias um dos outros, não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai? Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Pois se creres em Moisés, crerias em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crerei na minha palavra? Amém?